de uma velocidade necessária para a decolagem, percorrendo uma distância de 1.500 metros em linha reta. Nesse intervalo de tempo, o pêndulo permanece inclinado em θ, com a vertical, como representado na figura. Então, gente, como o avião é que vai receber aquela força para arrancar, para o movimento acelerado para a direita, igual a seta está mostrando, a tendência da bolinha é permanecer em repouso, então ela inclina para o lado oposto. Só que ela, assim, em relação ao avião, ela vai ficar inclinada, mas também em repouso em relação ao avião, tem esse detalhe, né? Considerando-se desprezível a resistência do ar, e sabendo-se que o seno e o cosseno são 0,6 e 0,8, gravidade 10, a velocidade escalar atingida pelo avião em metros por segundo em sua corrida para a decolagem após os 1.500 metros foi de... Escuta, o detalhe é que ele nem fala sobre aceleração, mas a gente vai ter que descobrir isso. Ou pelo menos trabalhar com a ideia da aceleração. Mas, assim, nesse primeiro momento aqui, existe o equilíbrio. A bolinha está em repouso tanto em relação ao avião e em relação à Terra. As forças que atuam no sistema da bolinha são o peso puxando a bolinha para baixo e a tração no fio segurando ela. Eu chamei de T1 para diferenciar, porque depois que o avião começa a acelerar, ela vai ter essa inclinação, essa força de tração, que eu vou chamar só de T, ela vai ficar inclinada aqui, ó. Só que, obviamente, o peso não deixa de atuar na bolinha, né, pessoal? Mas esse sistema, em relação ao avião, continua em repouso, então vai haver um equilíbrio em relação ao avião, porque a bolinha vai adquirir a mesma aceleração do avião, inclusive. Porém, essa força de tração aqui, pessoal, que está inclinada, ela vai gerar uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente vertical vai conseguir anular o peso e a bolinha não vai cair, ela vai só adquirir uma aceleração na horizontal, dando uma componente horizontal como a resultante. O desenho vai ficar assim, ó. Dá uma olhada na situação. A força de tração decomposta em TY e TX. TY tem que anular o peso porque não há movimento na vertical. Para anular, já que são opostas, o TY tem que ser igual ao peso e vai valer massa vezes gravidade. O TX, pessoal, aí eu vou fazer o seguinte, pensa bem. Quando a tração, que está aqui, ó, o T, é decomposta em TX e TY, você tem que esquecer que essa tração existe a partir de agora, certo? Em termos de vetor, o TX, o TY e o peso se anulam. Vai sobrar como força resultante o TX. Então, esse TX é a nossa força resultante. Que, inclusive, além de anular peso e TY, eu tenho que lembrar que o TX, por ser força resultante, ele pode ser dado como massa vezes aceleração. Aí o ângulo trazido para cá, ó, se você pensar nesse triângulo aqui, ó, o TY, que vai estar do lado direito aqui, é o cateto oposto, o cateto adjacente, e o TX é o cateto oposto. A tangente desse ângulo é o TX sobre o TY, ok? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que o TX é massa vezes aceleração e o TY é massa vezes gravidade. Aí eu vou cortar a massa da bolinha. Vocês repararam que no enunciado não tinha dado a massa da bolinha? É irrelevante para o nosso problema. Então eu posso igualar o tangente de θ igual a A sobre G e multiplicar cruzado dizendo que A é igual a G tangente. O G é 10 e a tangente é seno sobre cosseno. Aí 60 dividido por 8 dá 7,5. 7,5 é a nossa aceleração. A parte dinâmica do problema está resolvida. Agora, sabendo que ele parte do repouso, percorre uma distância de 1.500 metros, com uma aceleração de 7,5, qual que vai ser a velocidade final atingida? Eu não tenho tempo para poder jogar em fórmula alguma, então eu posso usar uma equação que não precisa de tempo, a equação de Torricelli, do movimento uniformemente variado. Velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes aceleração vezes deslocamento, dá 225 vezes 10 ao quadrado, que se eu fizer a raiz quadrada disso dá 150 metros por segundo, que é a velocidade atingida no final de todo o processo de decolagem, letra B. Número 4. O esquema representa um elevador que se movimenta verticalmente. Preso a seu teto, encontra-se um dinamômetro que sustenta no seu extremo inferior um bloco de ferro. Esse bloco de ferro aqui, ó. O bloco pesa 20 newtons, mas o dinamômetro marca 25 newtons. Escuta uma coisa, pessoal. Esse bloco aqui tem peso de 20 newtons. Numa situação normal, vamos dizer assim, o dinamômetro ia indicar 20 newtons também, na hora que você pendurasse o peso
de 20 newtons na sua mola. Porém, por conta do movimento do elevador, o dinamômetro indica 25, que é um aumento aparente de peso. Né? Essa força que o dinamômetro está fazendo está sendo maior que o peso. Né? Porque aí, nesse caso, se a força do dinamômetro, que é para cima, está sendo maior que o peso, é certeza que a força resultante do sistema vai dar para cima. Isso indica que a aceleração do sistema está para cima, por isso que eu coloquei essa indicação aqui, ó, mostrando que a aceleração é para cima. Só que dá para a gente calcular o valor dela, lembrando que força resultante é dado pela diferença dos dois vetores que são opostos. Então, ó, a força do dinamômetro menos o peso é a força resultante. Então, a força do dinamômetro, eu posso jogar o peso para o outro lado somando, é a força resultante mais o peso. Força resultante é massa vezes aceleração, lembrando que essa aceleração está para cima. O peso é massa vezes gravidade. Se eu colocar a massa em evidência aqui, ó, vai ficar massa que multiplica a aceleração mais g. Só que a massa é 2 e o g é 10. E a força do dinamômetro é 25. Repara que eu monto uma equação que falta só o A. Se eu resolver essa equação aqui, eu vou achar que a aceleração vale 2,5. Bom, presta bem atenção. Essa aceleração é para cima e vale 2,5. Então, assim, se a aceleração é para cima e o elevador estiver subindo, aceleração e velocidade vão estar para o mesmo lado. Aí esse ele é acelerado. Subindo acelerado, por exemplo. Mas se o elevador estiver para baixo e a aceleração para cima, ele poderia estar descendo retardado. A nossa resposta vai ser a letra D. A gente não tem certeza, tanto é que pode estar, porque poderia acontecer duas coisas. Como a aceleração foi para cima, poderia estar subindo acelerado ou poderia estar descendo em movimento retardado. Resposta letra D, que encaixa nesse descendo em movimento retardado, e o valor da aceleração é 2,5. Número 5, galera, é uma máquina de Etherwood, mas é um pouquinho chato de resolver o exercício por conta que ele não deu valores, né? Se tivesse dado valores, o exercício ia ser 500% mais tranquilo, né? Mas prestem atenção que dá para fazer, olha só. Na figura representamos uma máquina de Etherwood em que o fio tem massa desprezível e a polia é isenta de atrito. Também tem massa desprezível. A aceleração da gravidade tem módulo G, o efeito do ar é desprezível. O bloco A tem massa M maiúsculo e o bloco B tem massa N vezes M maiúsculo, onde N é um número inteiro. Então, ó, se N é um número inteiro e está multiplicando a massa do B, está multiplicando M, então é certeza que a massa do B é maior. Certeza. Tanto é que, olha aqui, ó, nesse processo o A vai acelerar para cima e o B vai acelerar para baixo. Beleza. Determine, na letra A, o módulo da aceleração dos blocos em função de G e N. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, por favor, olha para os blocos. Peso do A puxando ele para baixo, o peso dele é a massa vezes gravidade. Peso do B puxando o B para baixo, o peso do B é a massa do B, né, que é N vezes M, vezes gravidade. Com esse puxão, o B puxa o A com uma força de tração, o A devolve essa mesma força, ação e reação. Só que por conta da aceleração no A tá para cima, pessoal, a resultante em A vai ser a tração menos o peso do A. Em B, como a aceleração está para baixo, a resultante é o peso do B menos a tração. Aí fica assim, ó. Em A, tração menos peso do A é igual a massa do A vezes aceleração. Em B, peso do B menos tração é igual a massa do B vezes aceleração. Tudo por conta de onde a aceleração está apontada. A aceleração sempre aponta para o lado da força resultante, portanto, para o vetor maior. Aí, se você juntar essas duas equações, como as duas trações têm o mesmo valor e uma delas é negativa, você vai cortar. Aí vai ficar PB menos PA. Aqui você coloca a aceleração em evidência. A que multiplica MA mais MB. Vamos substituir os valores que a gente tem. O peso do B é a massa do B, que é N vezes Mzão, vezes G. O peso do A é a massa do A, que é M, vezes G. A massa do A é M, a massa do B é NM. Lembrando que a gente quer achar a aceleração, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o MG aqui em evidência. Fica MG que multiplica N menos 1 e passar esse parêntese inteiro para cá dividindo. Só que além disso, eu ainda posso colocar aqui, ó, o M em evidência, nessa parte de baixo. M em evidência colocado aqui, eu vou poder simplificar o M, olha só. Portanto, o M simplificado, a aceleração do sistema é G que multiplica N menos 1, tudo sobre N mais 1. Essa aqui é a resposta da letra A, viu, pessoal? A letra B,
de quebra, a gente pode resolver, porque ele quer a força de tração, substituindo em uma dessas duas aqui. Eu prefiro substituir na primeira. Certo? Então vamos lá. A primeira, ó, tração menos o peso do A, só que o peso do A é m vezes g. Igual a massa do A, que é m, vezes a aceleração, que é g, que multiplica n menos 1 sobre n mais 1. O que eu vou fazer? Passar, como eu quero tração, eu tenho que isolar, né? Esse menos mg eu jogo para o outro lado somando. Nessa soma, eu vou poder colocar o mg em evidência. Aí, n menos 1 sobre n mais 1, mais 1. Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, eu vou poder cortar o 1, vai ficar 2n sobre n mais 1 multiplicando mg. Esse é o valor da tração no fio em função de m, g e n, certo? Então, assim, é um exercício complicado, a gente até entende por conta das letras, na verdade, viu, pessoal? Porque, basicamente, o que a gente teve que fazer? Diagrama do corpo livre, né? Cada corpo distribuído as forças, levar em consideração para onde que a resultante está apontando por conta da aceleração, subtrair na ordem certa para cada corpo e aplicar a resolução do sistema de forças ali do princípio fundamental da dinâmica. Aí assim a gente encerra mais esse módulo. Valeu, até mais.